Feliz sábado, povo de Deus. Louvado seja Deus por sua presença nesta manhã. Você veio porque Deus vai te abençoar. Já está te abençoando porque você está com vida. É tão gostoso viver, irmãos. Maravilha de Deus, é um milagre. O Clécio me convidou, disse, olha, está precisando de um pregador lá na Lagoa da Canoa. E eu digo, estamos lá, vamos passear, aprender com os irmãos através da Bíblia, lá em Lagoa da Canoa. Me permita me apresentar, meu nome é Ranieri. Acho que já preguei aqui umas 3 vezes com essa. Mas eu conheço a igreja de Lagoa da Canoa, já tem um tempinho, quando nós participei na época com violão, louvando a Deus, num evangelismo que era daquele lado ali. Tem um tempinho, viu, irmãos? Mais de 20 anos, né, irmã? Tem tempo. Eu participei daquele evangelismo, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E Lagoa da Canoa, eu estava dizendo à irmã ali, a igreja está bonita, está passando por reforma, vai ficar mais linda ainda. Mas podem me chamar, meu nome é Ranieri, mas podem me chamar por irmão Rony, que todo mundo já chama, já tem mais de 20 anos assim desse chamado. E assim eu tenho obedecido ao pedido dos irmãos. Eu estou como ancião da igreja sede de Primavera. Este ano, não sei o ano que vem, a Deus pertence. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa. Deus quer usar cada um de vocês para o desenvolvimento e o crescimento espiritual, físico, mental e para a pregação do Evangelho. Eu, quando sou convidado a passar a mensagem, eu sempre venho com 3 mensagens prontas, mas eu tenho a minha escolha. Nós temos a oração, que é um tema interessantíssimo, e nós precisamos desenvolver mais a oração. Nós temos a tipologia bíblica, que poucos conhecem, tipologia bíblica, onde ela envolve símbolos, emblemas de Deus. E essa lição, o irmão comentando a lição da escola sabatina, e eu pensando lá, sentado ali no banco, ele está entrando no meu sermão. Glória a Deus. Então, irmãos, tem um outro título aí, Deus te ama, é um terceiro sermão. Mas, de acordo com a nossa necessidade, eu vou falar sobre tipologia bíblica. Tenho andado navegando aí na internet, vendo as coisas, tentando aprender, e eu vi o pastor Augusto Nicodemos, de uma igreja aí que não é nossa, mas Deus tem muita gente fiel em todas as igrejas, irmãos. E pastor Augusto Nicodemos, ele defende a não ressurreição de Moisés, e nós vamos entender um pouquinho sobre isso, sobre o anjo de Deus. Quem é aquele anjo do Senhor que aparece? Miguel, o arcanjo Miguel, o príncipe, o grande príncipe. E nós vamos ver na Bíblia nesta manhã, só tem um homem na Bíblia que Deus chama ele de Deus com D maiúsculo. É incrível, irmãos. As misericórdias de Deus vão se renovando a cada dia. E a Bíblia, ela se renova na nossa mente, nos nossos corações. Às vezes nós lemos, mas não examinamos a Bíblia. E a gente passa desapercebidos por alguns textos. Mas vamos orar. Quanto mais oração, mais poder. Querido Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos mantido vivos, crescendo na graça e no conhecimento do teu Santo Filho. E nesta manhã, Senhor, a gente pede a iluminação, a direção do Espírito Santo, para que venhamos compreender o que está escrito na tua santa palavra. Que saia, a voz na realidade é humana, mas a palavra é divina. Que a tua palavra prevaleça nesta manhã e eternamente nos nossos corações, em nome de Cristo. Abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 10. O profeta Daniel, ele estava passando por um dilema tremendo, gigantesco. Ele tinha orado a Deus para entender e colocou no coração dele o desejo,
o sonho de crescer espiritualmente. Mesmo sendo um profeta de Deus, dedicado a Deus, ele mantinha a chama da fé acesa. E, de acordo com a indagação e o pensamento do pastor Augusto Nicodemos, do pastor Elias Soares, que é de uma outra igreja, mas eu volto a dizer, existem homens e mulheres de Deus em todas as igrejas, fiéis a Deus. E é por isso que Apocalipse 18:4, Deus deixa a mensagem lá, dizendo assim: sai dela, povo meu, saí de lá e vem para cá. Amém. Louvado seja Deus. Essa igreja que eu faço parte, e você, ela é uma seita. Nós aceitamos todo mundo, que todos venham para cá. Meus irmãos, que todos venham. Mas eu necessitei estudar tipologia para me entender algumas coisas, e eu quero dividir com os irmãos nesta manhã. Tem algumas informações que talvez seja a primeira vez que você vai estar tendo essa informação. Pode até causar um pequeno choque mental, uma dúvida, um questionamento. Mas depois você pode me procurar e nós vamos ver com os maiores detalhes na Bíblia, amém? Daniel capítulo 10, versículo 13, irmãos. Eu sempre fiquei curioso com uma coisa, eu não sei se os irmãos encontraram. Eu vou ter algumas perguntas que eu vou fazer para a igreja, ok? E só vale respostas bíblicas. Bom, louvado seja Deus. Daniel 13. Quem é esse arcanjo, esse príncipe, esse anjo que aparece? E ele geralmente só aparece nas batalhas, nos problemas, nas lutas. Olha só o que diz o texto. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs de frente de mim quantos dias? 21 dias, segure aí. O profeta Daniel vinha orando, ele orou o primeiro dia, ele orou o segundo dia, ele vinha jejuando, ele vinha meditando, mas aparentemente não tinha resposta de Deus. E ele orando a Deus durou 21 dias orando ao Senhor, ele não desistiu. E a não desistência na oração de Daniel chegou até nós. Por isso que esse sermão da tipologia está aqui hoje, para que a gente compreenda mais um pouco. E aí continua o verso dizendo, um dos primeiros príncipes, que é Miguel, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e ficou ali com os reis da Pérsia. Por que que a resposta de Deus foi travada nas alturas? Isso aqui foi uma segunda batalha que houve nos céus, nas alturas. A primeira está lá em Apocalipse, nós vamos passar por ela também hoje, irmãos. Mas, em todas as batalhas, Miguel aparece. E ele sai vitorioso, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Mas há um detalhe aqui. Diz que o príncipe do rei da Pérsia segurou ali o anjo Gabriel. O anjo Gabriel vinha rasgando do terceiro céu para trazer a mensagem à terra. No primeiro dia, irmãos, a oração de Daniel. Mas esse príncipe segurou. Pergunto, como é que pode naquela época, não tinha nem helicóptero? Como é que pode segurar um anjo lá nas alturas? Isso aqui já mostra símbolos, emblemas e tipologia dentro da história bíblica. Isso aqui é um símbolo do inimigo de Deus, Satanás. Ele foi segurar o anjo Gabriel junto com os demônios, para não vir a resposta de Deus a Daniel. Que anjo miserável esse Satanás. Mas, Senhor, derrama fogo nele, Senhor. Mata esse infeliz. A igreja às vezes fica calada, esperando assim, quando alguns irmãos falam dessa forma. Vocês acham que Satanás tem pena da sua família? Tem não, irmãos. Então, Senhor, fogo nele. Já está prometido fogo nele. E nos demônios também, não vai sobrar nenhum. Diz o livro de Judas que eles estão guardados para o juízo eterno, fogo consumidor e devorador. Eu tenho que amar e cuidar da igreja e da minha família.
Satanás que se exploda para lá, foi ele que se levantou contra Deus e infelizmente infectou a humanidade. Não foi plano de Deus, irmãos, nunca foi. Deus é amor, Ele é justiça também. É por isso que quando o irmão falou que a porta da graça vai fechar, ela vai fechar para quem infelizmente se perdeu. Mas a graça de Deus dura infinitamente, irmãos. Ela é eterna. E Deus vai fazer uma obra estranha. Ele vai destruir. Vai destruir aqueles anjos que se tornaram anjos maus. Demônios, Satanás e toda a linha dele. E infelizmente, os seres humanos que não aceitaram a graça salvadora de Cristo, através do ensinamento do santuário, que é único e exclusivamente pelo Cordeiro que nós seremos salvos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Miguel apareceu, segurou o rei da Pérsia, o príncipe da Pérsia, e o anjo Gabriel desceu rasgando o terceiro céu, o segundo e o primeiro, e chegou até onde estava um homem de Deus chamado Daniel, ajoelhado orando a Deus, e disse: Daniel disse que ele tocou ele, e explicou a Daniel tudo que Daniel precisava fazer. Versículo 13, aí mesmo, versículo 21, perdão, último verso aí do capítulo 10 de Daniel. Olha o que foi que Gabriel falou. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade, que ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Alguns já sabem quem é esse Miguel, mas aqui não está dizendo que é ele. Vamos ver na Bíblia, vamos deixar que a Bíblia fale, porque você pode ser questionado, eu posso ser questionado, como é que pode ser Jesus Cristo? E ele é uma criatura, como Augusto Nicodemos citou, como o pastor Augusto Nicodemos, ele é doutor em teologia, então causa uma certa credibilidade, mas eu prefiro ficar com a Bíblia, irmãos. Louvado seja Deus. Melhor a Bíblia. Daniel capítulo 12. Capítulo 12, e esse Daniel 12 é interessante, irmãos. Começa a dar, a clarear a mente, mostrar quem é Miguel. Eu tenho dito que ser pastor em qualquer igreja é fácil. Mas ser pastor, irmãos e irmãs, na igreja adventista, o pastor tem que estudar. Porque se tem um povo que estuda a Bíblia, é o povo da igreja adventista do sétimo dia. Mastiga a Bíblia, tem a lição da escola sabatina, tem o espírito de profecia, tem meditações. São tantas coisas. E a TV Novo Tempo, ainda mais, coloca todo aquele leque ali de aprendizagem. Então não vai haver desculpa para a Lagoa da Canoa se alguém se perder, irmãos. Nem para Arapiraca, nem para o Brasil, onde chega o sinal do Novo Tempo, onde temos a Bíblia, meditações, lições da escola sabatina, devocional, não vai haver desculpas. E a gente precisa ser consciente disso. Graças a Deus que nós temos todo esse material. Alguns não puderam vir, mas estão acompanhando. Não há desculpa para eles que estão em casa. Anote, eu achei incrível, eu conheci o irmão Inácio, ele já é falecido. O irmão Inácio, ele foi o pioneiro da igreja adventista na região de Arapiraca. O irmão Inácio, ele com 82 anos na época, eu vi ele sentadinho no último banco lá da igreja sede Arapiraca, a igreja central Arapiraca, a igreja pequena antes da reforma, e eu olhava para ele, ele não perdia um culto, e ele andava sempre com um caderno, irmã, e uma caneta. Todo pregador que ia, ele escrevia de novo o sermão ali. Eu disse: irmão, por que o senhor leva o caderno? Ele disse: porque eu gosto de conferir em casa. Essa eu entendi. Todo lugar que eu vou tem que ter um caderninho, um papel, alguma coisa para mim estar riscando. E era o irmão comentando a lição, abrindo os textos e conferindo de novo. Isso faz você desenvolver mais ainda a sua comunhão com Deus. E aprendi com aquele homem, ele já descansou no Senhor,
mas Deus o usou e a obra dele chegou aqui em Lagoa da Canoa. Louvado seja Deus. Verso 1 de capítulo 12 de Daniel. E naquele tempo se levantará Miguel. Que tempo é esse? Que Miguel vai se levantar? É o tempo do fim. Mais uma vez Miguel vai se levantar. O grande príncipe que se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Já chegou o tempo de angústia, irmãos. Ellen G. White diz que os pingos das pragas começaram a cair. Os pingos, viu, irmãos? Louvado seja Deus, isso é justiça divina e salvação para nós. Para os ímpios é juízo. Diga amém. Louvado seja Deus, falta pouco tempo, irmãos, para a volta de Cristo. Pouco tempo. Tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo ele garante, se levantará, naquele tempo se livrar-se ao teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, que livro é esse? Se é o livro da vida. Se esse Miguel vem em defesa dos filhos do teu povo, naquele tempo, tempo do fim, a pergunta é, quem é Miguel? Eu só entendo de uma forma, Jesus Cristo, irmãos. Não há escape. Olha o verso 2, que esclarece mais ainda. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Louvado seja Deus. Você vai lá no livro de João, capítulo 5, abra aí, por favor. João, capítulo 5, verso 28 e 29. É o mesmo texto. Capítulo 5 de João, verso 28 e 29, está escrito. João, vizinho de Lucas. Evangelho de João, vizinho de Lucas. Olha o que diz o verso 28, irmãos. Capítulo 5, verso 28. Está escrito assim. Lembra do verso de Daniel, que vai haver ressurreição de justos e injustos, e quem vai se levantar no tempo do fim é Miguel, e diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se encontram nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram mal para a ressurreição da condenação. E quem está falando isso aqui é Jesus Cristo. O mesmo texto. Aqui vai ouvir a voz de Cristo, lá é a voz de Miguel, que ele vai se levantar no último, no tempo do fim. Capítulo 12 do Apocalipse. Vai lá para o livro do Apocalipse, último livro do Segundo Testamento. Antes nós falávamos desta forma, Antigo Testamento e Novo Testamento, mas gravem na mente. Quando se fala antigo, parece que é uma coisa acabada, sem sentido, né, irmãos? Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vem do Velho Testamento. Então a nomenclatura mudou para melhor. Primeiro Testamento, não tem mais antigo, esqueça isso, apaga da sua mente. Coloca Primeiro Testamento. E o Novo Testamento, Segundo Testamento. Aí causa um choque na mente dos irmãos evangélicos. Mas que coisa é essa? Então o Cordeiro de Deus, ele vem do Primeiro Testamento e vai até o Segundo Testamento. Gênesis 3, 21 fala disso. E Apocalipse 13, 8. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então você tem uma ligação de sangue. Mas Apocalipse capítulo 12, aí aparece a primeira batalha que houve lá no céu, verso 7. E houve batalha no céu, quem aparece aí de novo? Miguel. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram lançados com ele. Sabe quantos demônios tem nessa terra, irmãos? Aqui onde a gente mora? Apocalipse diz, ai dos que habitam na terra. São bilhões.
Mas louvado seja Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero dizer para vocês que para cada demônio que existe, Deus mandou no mínimo 3. 3 anjos poderosos, magníficos em poder. Louvado seja Deus, irmãos. Deus não deixou a gente à toa. Existem bilhões de anjos de Deus aqui, subindo e descendo. Lembra do sonho de Jacó? Jacó fugindo do irmão, deitou-se lá na pedra, botou a cabeça e foi dormir. Deus deu um sonho, e aquele sonho é uma realidade, irmãos. Ele viu uma escada, um caminho que ligava a terra até os céus, e anjos iriam ficar subindo e descendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6. Cristo é esse caminho, Ele é essa escada. Lembra quando terminou a tentação? Cristo aqui na terra, anjos vieram do céu e serviram a Deus. Deus na pessoa de Cristo. Essa escada nos dá acesso, esse caminho nos dá acesso. Ele é o caminho. Todas as doutrinas, eu fiquei maravilhado com isso, irmãos. Todas as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Igreja de Deus, passa pela vida de Cristo, literalmente. Todas. Nenhuma é fora, todas é na vida dele. E você quiser não vencer debate, mas conquistar um irmão para o Evangelho de Deus, mostre as doutrinas da igreja na vida de Cristo para qualquer irmão. Isso é o suficiente. E orando ao Espírito Santo, e essa pessoa vai descer ao tanque batismal, irmão. Eu gostei da pintura, do tamanho do tanque. Cabe muita gente aqui, viu, irmãos? Precisa encher, porque logo, logo não vai dar para batizar tanta gente assim, não. Mas louvado seja Deus, aqui nessa batalha aparece Miguel. Vence de novo Satanás, vence os demônios e expulsa. Será que expulsar é assim? Dê licença, por favor. Deus usou uma força, não sabemos qual. Ellen G. White chega a comentar, mas a gente ainda fica com... Eu lembro de Sansão, o homem que tinha a força de 300 homens, muito rápido, porque lançaram flechas e lanças para matar Sansão, e com a queixada do jumento, que foi que ele fez? Louvado seja Deus, irmão. Será que esse rapaz era rápido? Eu acho que tentaram pegar no cabelo de Sansão, ele rodava o camarada aqui. E quem entende de cabelo são vocês, mulheres. Minha mulher tem um cabelo grande, quando ela molha o cabelo que faz uma trança, eu saio de perto. Porque quando balança assim, aí eu imagino Sansão com cabelo grande daquele, o homem do cabelão. 7 tranças. Mas, irmãos, a vitória é certa em nome de Cristo. Deus nos garante a vitória. 1 Tessalonicenses 4,16. Obrigado, irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Eu amo esse texto aqui, dentro do assunto da tipologia, mostrando quem é Miguel. Eles deixam bem claro aí, irmãos. Capítulo 4, versículo 16. Esse capítulo 4, Paulo vem falando de um problema sobre a ressurreição, que alguns não acreditavam na ressurreição, outros achavam que tem que ser naquele momento, mas Paulo dá um clareamento na mente deles aqui, e ele diz assim, capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor, para aí, quem é o Senhor de Paulo? Jesus Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, irmãos. Olha aí, com alarido e com voz de arcanjo. Aí diz, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus com voz de arcanjo. É o que o texto diz. Louvado seja Deus. Agora, teve mais uma batalha,
de todas as batalhas, Miguel aparece. Agora, vou fazer uma pergunta à igreja, viu? Olha para cá. Me mostra na Bíblia um versículo mostrando que Deus, o Pai, Deus venceu o diabo. Está vendo como o momento da gente fica com interrogação? Um verso, pensa agora em um versículo. Que Deus venceu o diabo. Por que não? Foi contra Deus também. Amém. É simples. Na tipologia, a tipologia explica isso para nós. Só vou dar um exemplo. Quando o povo estava sendo ferido lá no deserto, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. Aí quando a gente chega no livro de João, Cristo diz o quê? Importa que o Filho do Homem seja levantado para atrair o povo para ele. Assim como Moisés levantou a serpente. Eu fiquei encucado, irmãos. Como é que pode? Apocalipse diz que o diabo é a antiga serpente e agora aparece Cristo como uma serpente. Eu digo, rapaz, a Bíblia está se contradizendo. Mas não é. Do jeito que Satanás quiser lutar, Cristo vai lá e vence ele. Não importa. E foi tão ferrenha a luta que Cristo disse assim: eu vou descer do trono celeste, não vai ser preciso te vencer como Deus. Qual é a lógica que tinha do dono do universo, que está além da velocidade da luz, que tem bilhões e bilhões de galáxias, trilhões de estrelas, que domina tudo, que está além do tempo, e lutar com uma criatura? Vai perder tempo? Mas não. Mas Cristo disse: eu desço do trono, vou me fazer homem e vou te vencer lá na terra. E ele é mais do que vencedor, irmãos. E essa vitória ele dá a você e a mim. Agarre essa vitória, porque você se abraçando com ela, você será mais do que vencedor, mais do que vencedora. Mate as dúvidas na sua mente e no seu coração, estudando a Bíblia, estudando o Espírito e Profecia. Eu digo estudando. Estude, não é ler. Pesquise, estude. E Deus vai clarear. Agora tem que fazer uma coisa especial: orar. Tem que orar. Deus nunca precisou vencer Satanás, ele sendo Deus, irmãos, porque Deus é invencível, ele é gigantesco. O nosso sol é uma estrela de quinta grandeza, se não me fogem da mente. Mas existem Antares, Aldebaran, estrelas muito maiores, grandiosas, que o sol perto dela parece uma bolinha de gude. Tem ideia disso? O seu Deus é gigantesco. E ele está do seu lado, ele acompanha a sua vida, suas vitórias, suas lutas. Ele é íntimo seu. Agora, Judas, vizinho do Apocalipse aí. A gente vai mudar agora, irmãos. Vamos para a terceira batalha que houve, mas foi mais uma batalha judicial, verbal, aqui nesse texto. Judas 1:9. Judas, capítulo 1, versículo 9. Amém? Daqui do altar santo de Deus, nós temos visto as Bíblias sendo abertas, pessoas procurando a salvação. Amém? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, segure aí. Arque significa primeiro, o que comanda, o que é chefe. Mas o arcanjo Miguel, porque a palavra Miguel aparece na Bíblia, especialmente nas batalhas. Lembra do sonho de Satanás, lá em Isaías e Ezequiel? Eu subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, terei o meu trono nas bandas do lado do norte. Ele queria ser adorado. Por último chega em Mateus capítulo 4,
com a tentação diretamente a Cristo, homem. Aí o que acontece? Ele disse, tudo te darei se tu se prostrar e me adorar. Satanás tinha o sonho de quê? Querer ser semelhante ao Altíssimo, ser Deus. Pode uma criatura ser igual a esse Deus que criou todas as galáxias e o universo? Não existe. Nenhum anjo poderoso no céu poderia ter essa capacidade. Aliás, irmãos, Deus não erra, irmãos. Deus é escorreto. E quando Deus formou os anjos, antes de dar a vida eterna a eles, Deus testou. E Satanás caiu com os demônios. Quando Deus formou Adão e Eva, os anjos que receberam a vida eterna depois, esses que ficaram lá no céu, eles questionaram, Senhor, mas e a humanidade aí feita a sua semelhança, esse Adão e Eva, o Senhor já vai dar a vida eterna? Ele disse, não, eu vou colocar um fruto e vou testar. E a gente sabe qual foi o resultado. O diabo foi lá e caiu fora. Mas louvado seja Deus que o segundo Adão veio e mostrou como é que se deve viver. Louvado seja Deus e venceu o pecado. Ah, irmão, mas Jesus Cristo venceu o pecado porque Ele era Deus. Ei, nós sabemos que Ele é Deus. Mas Ele disse o quê? Paulo disse que Ele se esvaziou. Ele veio como homem, totalmente como homem, nascido de mulher. Vocês vão ter uma informação, especialmente as mulheres, como foi a ressurreição de Maria. Mas ele veio totalmente como homem. Sofreu tudo. Tudo ele sofreu. Porque se ele tivesse usado alguma partícula, uma vírgula do poder divino na vida dele, para ele mesmo, o primeiro a se levantar seria Satanás. Mas como pode? Me vencer porque é Deus? Aí é fácil. Mas não foi assim. Ele venceu nas mesmas limitações humanas nossa. Louvado seja Deus. Ele mostrou que você e eu, todos nós, temos a capacidade de vencer, irmãos. Diga amém. Você é um vitorioso em Cristo, se apegue a Ele. Sem Cristo não há vitória. Você pode andar com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Timóteo, com Paulo, com Silas, com todos os homens e mulheres da Bíblia, a profetisa Uda, as 4 filhas de Filipe. Você pode imitar até eles, mas não há salvação através deles. Mas ande com Cristo e você estará garantido. Judas 1:9, agora aqui vem algumas perguntas. Vamos perguntar? Onde é que está o corpo de Moisés? Já que o arcanjo veio e brigou pelo corpo dele. Guarde essa. Segundo, dentro do mesmo texto, como pode esse ser celeste, arcanjo, que é Cristo, vir pegar um corpo morto? Porque na lei, está lá na lei, escrito na Bíblia, que nós não podemos tocar nenhum cadáver. E agora, será que Cristo errou, quebrou a lei? Entendeu, irmãos? Hoje nós temos o IML, mas o médico usa luva, máscara, e o maior cuidado do mundo, sabonete, tudo limpo. Tem que ter cuidado para não respirar. Eu não sabia, mas a gente vai crescendo, chegando à idade, estudando, aprendendo. Quando eles descobrem alguém que morreu e que leva para o IML, ele pergunta, tem algum parente aqui? Quer ficar ou quer sair? Mas por quê? Eu vou fazer o morto arrotar. Por causa do pulmão. Ficou oxigênio lá ou no diafragma. E se o médico não fizer aquilo, ele pode arrotar no meio do velório e o povo corre. Com medo, né? Que não conhece a história da Bíblia. Então o médico bota ele assim, bate na região das costas dele para ele soltar aquele gás. E aquele gás pode adoecer. Ok? É por isso que os médicos usam máscaras. Mas como pode agora o arcanjo chegar e pegar o corpo de Moisés? E aparece agora a terceira pergunta, Satanás brigando pelo corpo de um morto. E agora? Ele sabia, ele descobriu que ele é um derrotado ali, irmãos.
O Senhor te repreenda. Tá vendo aí que é uma criatura? Esse Miguel é uma criatura, porque disse: o Senhor te repreenda. Olha o texto aí. Ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição, mas disse contra ele: o Senhor te repreenda. Você vai para Zacarias e encontra assim: o Senhor te repreenda, diz o Senhor. Simbologia, isso aqui foi uma disputa jurídica. Quem garante a salvação da humanidade é o sangue de Cristo, irmãos. Se Deus é por nós, ninguém. Louvado seja Deus. A ressurreição de Moisés foi garantida pelo mesmo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus, irmãos. Agora, por que Miguel? Miguel é uma pergunta, é um desafio. Diz assim, na tradução da palavra Miguel: quem é como Deus? Então, quando o diabo queria ser semelhante a Deus, que Miguel chega aí: quem é como Deus, Satanás? Ele tem que dizer que só Cristo. Somente Cristo é como Deus. Miguel, quem é como Deus? Daniel, Deus é meu juiz. Cada nome que o povo hebreu dava ao seu filho era um lembrete, um chamado, um direcionamento, uma adoração ao Deus eterno. Eu estudei com uma moça na minha quinta série na época. Tem um tempinho já, irmãos. Vou fazer 46, mas até que Deus tem sido conosco. E eu estudei com ela e o nome dela era um nome singular. Hoje não, hoje tem informática, computador, é tudo digitado. Mas na época tinha uma máquina chamada Olivete. Quem se lembra? Você ia fazer o curso de datilografia, ó. Aí era Olivete. E o nome da menina? Olivete. Aí ela chega na sala de aula no primeiro dia, a professora olhou e disse: rapaz, tem um nome aqui que eu não estou entendendo. Seu nome é Olivete mesmo, e todo mundo? Essa é minha mãe, me presenteou com essa beleza. Mas não importa o nome. O que importa é você estar com Cristo. Louvado seja Deus. Bom, agora vamos mudar o patamar. Atos, capítulo 7, verso 37. Nós vamos passar a estudar a vida de uma pessoa. Na tipologia, você acabou de entender a primeira parte em que o arcanjo Miguel, o anjo do Senhor, lembra lá, Moisés na sarça, ficou olhando a sarça lá e não queimava, via fogo, mas ela continuava verdinha. O que foi que houve? Vou olhar de perto. Chegou lá, o anjo disse o quê? Primeiro falou Deus, né? Depois não era mais Deus, agora era o anjo do Senhor, e disse: tira a sandália dos teus pés. Lembra de Josué? Porque a terra é santa. Josué disse o mesmo lá: és tu um guerreiro nosso ou é nosso inimigo? Eu sou o capitão, o chefe dos anjos, dos exércitos de Deus. Josué, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está é santa. Mesmo texto. Está vendo, irmãos? Atos capítulo 7, verso 37. Olha a tela ali, ó. Ficou até melhor de ler do que aqui no celular, irmãos. Minha visão ficou panorâmica. Não é mais rorama. Lembre que nós vamos falar dessas duas palavras. E foi Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus os suscitará dentre os filhos dos teus irmãos um profeta semelhante a mim, como eu, da mesma forma que a minha pessoa. Sombra, tipologia. Tem o tipo e tem o antítipo. O an é antes do tipo. Então, o antes do tipo é porque é o original. Tipo e antítipo. Cristo é a realidade, mas tinha que ter um tipo. Qual era o tipo? O santuário, a sombra. Por isso que Paulo fala, sombra das coisas celestiais. Como é gostoso estudar a Bíblia, irmãos. E você está sendo abençoado nesta manhã.
Deus iria levantar um profeta semelhante a Moisés. Quem é esse profeta? Elias, Paulo, Enoque e saiu Jeremias, Isaías, vários profetas. Não poderia ser uma mulher de Deus, poderia, mas aqui como Moisés era masculino, então teria que ser um homem. Deus suscitaria no meio de vocês um profeta como eu, da mesma forma que eu. Então, na tipologia, eu tenho que conhecer a vida de Moisés como era, para mim identificar quem iria no futuro aparecer semelhante a ele. Não é assim? É assim. A Bíblia ensina dessa forma. Bom, vamos estudar um pouquinho. Eu não vou citar os textos, mas está tudo na Bíblia. Quando Moisés, criança, quando ele nasceu, o que foi que Faraó mandou fazer com ele? Olha, pega todas as crianças de 2 anos de idade e manda matar, porque está se levantando um aí que vai ser o libertador. E mandou matar as criancinhas, sim ou não? Mandou. Quando Jesus Cristo nasceu, criancinha, o que foi que Herodes mandou fazer? Manda matar todas as crianças de 2 anos de idade do sexo masculino, por causa dessa promessa que Moisés tinha dito. Lá, está vendo que o Primeiro Testamento e o Segundo se encaixam, irmãos? Não existe Primeiro e Segundo Testamento, nem Velho, nem Novo Testamento. Existe um único livro chamado Bíblia. É um só. Quando Moisés nasceu, ele foi adotado pela filha de Faraó. Sim ou não? Sim. Mas não era filha, era irmã. A cultura egípcia e a cultura nordestina, nesse ponto aqui, são gêmeas. Eu lembro do meu avô, ele morreu com 44 anos, eu era pequenininho, mas eu tenho uma certa lembrança. Mas eu ouvindo a história de família, lá de minha família, meu avô com 29 anos, ele tinha perdido o papai dele e a mãe dele, e tinha 9 irmãos, se não me foge da mente, entre homens e mulheres. E os irmãos mais novos se espelham em quem? No mais velho, quer queira, quer não. E ele só casou depois que casou todos os irmãos. Ele ficou como pai. Por isso que aqui aparece a irmã de Faraó adotando Moisés. Você pode ver na Bíblia, está lá na história lá do Êxodo também. Ela era irmã de Faraó e não filha. E aí é chamada de filha de Faraó porque ele assumiu o reinado e ele cuidou dos irmãos. É o próprio José. Quem foi que terminou sendo o pai de seus irmãos? José do Egito. Ele era o mais novo que foi vendido e disseram ao pai que ele tinha morrido. Depois foi que Benjamim nasceu logo após. Mas, irmãos, é dessa forma que a Bíblia nos indica. Então, ele foi adotado. Quando Cristo nasceu aqui na terra, agora vai entrar um pouquinho da gestação de Maria. Quando Cristo nasceu aqui na terra, ele foi adotado, sim ou não? Tinha que, detalhe, viu, irmãos? Olha para cá. Na tipologia, tinha que acontecer exatamente do jeito que o tipo apresentava igual ao antítipo. Não podia ser diferente. E o que foi que ocorreu? Quando Cristo nasceu, ele foi adotado. José não era pai dele. Era ou não? Não. Não era pai. Mas, preste atenção agora. A gestação de Maria, cadê as mães aqui? Mamãe, cadê? Levanta a mão aí. A sua gestação é um milagre de Deus. Deus usou o teu marido para você ser mamãe. E hoje você ama diferente. Quando você não era mãe, você amava de uma forma. Mas quando você passou a ser mãe e aquela criança foi gerada, desde o embriãozinho e hoje talvez já seja um rapazinho, uma mocinha, ou até casado, eu não sei. Mas você não deixou de amar, continuou amando mais ainda. Você passou a ter uma percepção melhor do amor de Deus. Cristo, eu vi uma cena daquele filme do Mel Gibson, As 12 Últimas Horas do Sofrimento de Cristo.
Cristo na cruz todo ensanguentado, os pés saindo sangue, e Maria chorando. Ela chegou lá, beijou os pés dele e disse uma frase. Se eu não estou enganado, foi a última frase do filme. Ela diz assim: carne da minha carne, sangue do meu sangue. Não é assim que está lá no filme? Aí vem a pergunta: ele é carne da carne dela? Ele é sangue do sangue dela? Olha o silêncio que fica na igreja, irmãos. A irmã disse que tem um sangue dela assim. Ficou em dúvida. Foi gerado dentro dela. Vejam só. Hebreus capítulo 10. Tudo está na Bíblia. Verso 5. Lá diz: um corpo me preparaste. Hebreus 10, 5. Um corpo me preparaste. Hebreus 10, 10 fala que todos que vão ser salvos vão ser por esse corpinho dessa criança. Agora, abram aí no livro de João, capítulo 1. É gostoso estudar tipologia bíblica, irmãos. Capítulo de número 1, versículo 1, 2 e 3. É um texto conhecido, mas é necessário a gente ler. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O verso 14 diz o quê? E o Verbo se fez carne, e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele não é carne da carne dela. Que coisa interessante, irmãos. Louvado seja Deus, irmãos. A tipologia tinha que se encaixar perfeitamente. Do jeito que Moisés era adotado, Cristo foi adotado pela humanidade. Entenda isso? Compreende isso? Milagre divino. Agora, pasmem, preste atenção aqui. Existem algumas mulheres, homens também, mas o homem não fica gestante, então eu vou tirar o homem dessa linha. Mas existem algumas mulheres que infelizmente contraíram AIDS, uma doença chata, mas que o sangue de Cristo purifica também. E a medicina evoluiu. Hoje tem mulheres grávidas com a AIDS, que é um vírus, mas a criança, através dos medicamentos, que um médico humano falha e pecador, Deus abençoou, ele estudou e desenvolveu, ele consegue tirar a criança sem ela se infectar com o vírus da AIDS. Pegou? Louvado seja Deus, irmãos. Será que o Espírito Santo não teria poder de purificar o sangue ao entrar pelo cordãozinho umbilical? O que é que segura a mão de Deus? Se o sangue de Cristo fosse literalmente, ali foi um milagre divino, irmã. Se o sangue de Cristo fosse literalmente o de Maria, como você foi gerado no ventre de sua mãe e eu, Cristo já seria um pecador. Compreendeu? Glória a Deus. Aí a parte científica. Eu não sabia dessa, mas uma para mim. Agora, irmãos, como Deus é detalhista. Eu gosto de estudar a Bíblia e ver esses detalhes assim que a gente espreme o caldo da cana, né? Maria, e agora vem a pergunta, Maria é mãe ou não de Cristo? É. Maria, ela não é salvadora, ela não é intercessora nem mediadora, mas ela é mãe do meu Salvador. E eu vou aproveitar para dizer 2 pecados, já estou terminando, viu, irmãos? 2 pecados que um é
esse pecado é cometido pelos irmãos evangélicos. E eu não quero, eu não aceito, eu estou falando por mim, essa é a minha opinião. Eu não admito que nenhum adventista entre nesse pecado, irmãos. Não é possível entrar nesse pecado. Vou dizer qual é. E o pecado dos irmãos católicos, com todo respeito a eles e aos adventistas, estou falando para a gente mesmo. É que quando alguém vai falar de Maria, eu já peguei uma briga com um irmão aí de uma igreja, briga assim, né? Verbal, de Bíblia. Ele falando mal de Maria. Eu digo, irmão, vem cá. Estava um irmão católico aqui, ele é aquela guerra dos dois, né? Não, porque isso, porque aquilo, chamou cada nome. Eu encostei lá na conversa, fiquei assim, a orelha começou a coçar, a língua também. Eu digo, peraí, irmão, peraí. Aí eu digo, eu vou logo pegar o irmão crente, né? Vou defender Maria, que ela é mãe do meu Salvador. Seu irmão, o senhor está cometendo erro. Aí o católico parou lá, o irmão católico parou assim e disse, oi, agora você pegou um crente de verdade. Até eu ri nesse dia. Eu digo, irmão, o senhor está cometendo erro. Eu disse, qual é o erro que eu estou cometendo, irmão? Maria, isso e aquilo. Eu disse, eu posso falar mal da sua mãe? Eu disse, não. Eu disse, como é que você está falando da mãe do nosso Salvador? Aí ele já murchou. Eu digo, tem um mandamento, meu irmão, é porque você disse que a lei passou, mas tem um mandamento que diz assim, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sabe quem deu esse mandamento? O teu Salvador. João 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Está vendo que foi ele que deu esse mandamento? Como é que você quer ter um Salvador e fala mal da mãe dele? Ele ficou mudo. Aí eu me virei para o irmão católico. Irmão, você ouviu isso? Ah, gostei, irmão. O senhor falou tudo certo para ele. Diga, irmão, agora eu vou falar para o senhor. Não faça de Maria sua salvadora, não. Ela é mãe do Salvador. Ela diz, lá na Santa Ceia, no casamento, lá no capítulo, acho que 4, 5, me foge da mente, que na Santa Ceia, no casamento lá, que Cristo foi convidado, faltou o vinho, foi que ela disse, procure ele, é ele. Ele é quem faz tudo. Em termos de adoração, só cabe a Cristo. Aí ele disse, irmão, agora eu entendi. Então, a gente precisa ter o conhecimento bíblico. Não é o que o pregador está dizendo, não é o que o pastor vai dizer, não é o que o padre vai dizer, não. É o que esse livro diz. Tem que ser o que a Bíblia diz. Bom, voltando aqui, entenderam essa parte da gestação de Maria? Foi um milagre divino na vida daquela moça, virgem, dedicada a Deus. E ela diz em Lucas uma coisa interessante, faça-se em mim, a mão do meu Salvador veio sobre mim, faça-se em mim conforme o seu desejo. E eu perguntei para mim, faça-se em mim a mão do meu Salvador, então Maria precisa ser salva. Eu, quando fazia a primeira comunhão, eu ficava perguntando as coisas, imaginando lá, e eu até desisti da primeira comunhão na época, eu não sei nem o que foi, minha irmã fez, mas quando eu fazia a primeira comunhão, a gente tem aquele cuidado de não errar, aquela devoção, é isso que nós precisamos ter com a Bíblia. E o padre lá me ensinava que Maria subiu aos céus. Alguns textos ele mostrava na Bíblia, eu perguntei, esse texto ele não mostrou. Rogai por nós, eu já conheço. E agora tem que defender ela, viu? Pergunta a ele, ou está perguntando a mim? Amém. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Todos os irmãos de Cristo, o papai de Cristo, no caso de José,
A própria Virgem Maria fala com a boca dela que precisa de um Salvador. Então, eu não vou dizer, nós não vamos falar, o ponto não é Maria. Tem até um estudo sobre Maria que a gente montou uma época, e conseguimos fazer um estudo com um coroinha já adulto, era um coroão, se batizou na igreja adventista e ele é um diácono hoje. Maria é mãe de Cristo, homem, sim, nós temos que defender ela contra essas mentiras que são ensinadas. Ela não tem culpa nenhuma, ela é uma mulher santa, como as profetisas. Eu vou dizer que ela está errada? Não. Está certa. No ponto de vista dela, ela está certíssima. Amém. Precisamos ter coerência, defender a Virgem Maria, mãe de Cristo, que ela perdeu a virgindade depois, viu? Porque o parto não foi cesariano, foi normal. E Apocalipse diz que ela sentiu dores de parto, viu, irmãos? Eu conversando com um irmão muito católico, a gente conversou, ele disse, mas Maria, eu digo, não, vamos ver se ela continua virgem. Quando fomos para o Apocalipse, ele entendeu que realmente ela perdeu a virgindade. Ok? Bom, mas vamos voltar aqui. Moisés criança, Cristo criança, os dois foram atacados pelos reis da época e mataram as criancinhas de 2 anos. Um como o outro era adotado. Agora, Moisés levantou a serpente e Cristo disse que ele tinha que ser levantado como uma serpente para atrair a visão do povo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Moisés era o príncipe. Talvez ele até assumisse o reinado do Egito como faraó. Cristo era o príncipe da vida. E ele príncipe aqui porque José era para ser o governador no lugar de Herodes, era o rei. Mas, como o Império Romano dominava, deixaram o príncipe verdadeiro de lado, o príncipe da vida, que é Cristo. Moisés, ele é o profeta das 10 pragas do Egito. Cristo no Apocalipse aparece como homem das 7 pragas. E não vai cair em toda a terra, porque senão a terra não suportaria. Vai cair em pontos específicos. Bom, qual foi o homem que Deus chamou ele de Deus com D maiúsculo? Abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. O irmão coloca aqui na tela, por gentileza, para que a turma veja também, os irmãos vejam aqui. Enquanto eu abro aqui, você coloca capítulo 4, verso 15 e 16. Até porque eu quero ver essa versão que o irmão tem aí. Muito bem. Êxodo capítulo 4, verso 15. Olha, começa dizendo assim. Eu vou ler aqui, vocês podem observar ali. E tu lhes falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca ensinar-vos-á o que haveis de fazer. Verso 16. Ele falará por ti. Esse ele ali, sabe quem é esse ele? Arão, irmão de Moisés. Ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca. Este será por boca é ser profeta. E tu lhe serás por... Olha aqui, ó. D maiúsculo. Tu lhe serás por Deus. Na tipologia, irmãos, que nenhum ser humano pode ser Deus. Mas eu preciso entender a tipologia. Capítulo 7. Verso 1. E esse eu quero ler aqui. Olha ali, ó.
Então o Senhor disse a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre... E Arão, teu irmão, será o teu? Apareceu mais um Deus na Bíblia. Aí eu pergunto aos testemunhos de Jeová, nossos irmãos queridos, que eles estudam a Bíblia. E você precisa estudar forte mesmo a Bíblia. Eu pergunto aos irmãos testemunhos de Jeová, por que que Deus colocou Moisés como sendo Deus? Aí eles ficam aperreados. Se você pegar a Bíblia da tradução do Novo Mundo, é Torre de Vigia, que eles produziram a própria Bíblia deles. Eu tenho duas. Uma de 1964, igual a nossa. E a mais atual, em João 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus em colchete, e esse Deus de lá de São João 1, verso 1, vem com D minúsculo, gente. Eles colocaram D minúsculo. Mas quando você pega essa mesma Bíblia, nesse capítulo aí, vem com D maiúsculo para Moisés. Eu digo, irmão. Aí eles ficam assim, não, mais. Eu digo, irmão. Primeiro que é pecado, eles estão mexendo no nome de Cristo, tirando o D maiúsculo de Cristo, colocando um D minúsculo, dizendo que ele é um Deus que foi criado. Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Só para vocês terem uma noção. O único homem na Bíblia que Deus chama ele de Deus, com D maiúsculo, foi Moisés. Mas ele dá a resposta de por que ele chama. Ele constituiu como Deus sobre Faraó, gente. Somente ali. Somente naquele período. Aí os judeus, quando leram isso, amaram mais a Moisés do que a Cristo. Apesar deles entenderem a tipologia. Quando Cristo veio à terra, que diz que antes de Abraão eu sou, João 8,58, o que foi que aconteceu? Eles pegaram em pedra, queria arremessar no nosso Senhor. Está vendo aí? Tem uns que estudam a Bíblia, entende as coisas, mas rejeita a realidade. Nós precisamos estudar a Bíblia e obedecer. Essa é a forma correta. O único homem na Bíblia, Deus, chama ele de Deus, com D maiúsculo, foi Moisés. Mas somente na tipologia. Moisés não tinha, ninguém adorava Moisés, ninguém botava ele nas costas, nada disso. Era só na tipologia. Aí nós vamos entender, eu estou terminando, irmãos, nós vamos entender o porquê que na tipologia o arcanjo Miguel desce do céu e foi lutar pelo corpo de Moisés. Eu pergunto, Cristo disse que ia ficar na sepultura quantos dias? Ao terceiro dia ele ressuscitava. Quantos dias vocês acham que na tipologia Moisés tinha que durar morto? Da mesma forma, não tem específico na Bíblia, mas aparece que o arcanjo veio e foi pegar o corpo. E se tivesse entrado em decomposição, 4 dias após a morte de qualquer pessoa, lembra de Lázaro? Já estava fedendo, irmãos. Cai as unhas, cai o cabelo, começa a apodrecer tudo. Então eu creio, pela fé, que Moisés foi ressuscitado entre o primeiro, o segundo e o terceiro dia. Aí Cristo não violou as leis. Entende como Deus é perfeito, irmãos. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Bom, agora, onde está o corpo de Moisés? E agora? Vamos para a Bíblia? Tudo está na Bíblia. Livro de Lucas, para a gente finalizar, está bem pertinho já. Lucas capítulo 9. E eu vou ler tudo aqui agora, viu, irmãos? Nessa tela, eu vou ler naquela tela ali. Mas você que está em casa, leia aí, Lucas capítulo 9, verso 27. Olha que texto poderoso. 9, 27. Você está se alimentando do pão da vida. Não se preocupe com o pão que está guardado em casa, daqui a pouco você vai comer ele com mais gosto, porque é bênção divina. E Ellen G. White diz que toda ceia que você faz em casa é santa, é uma santa ceia de Deus. Porque Ele quem está provendo é, verdadeiramente vos digo, que alguns dos que aqui se encontram
De maneira nenhuma passarão pela morte, até quando? Até que vejam o reino de Deus. Cristo fez uma promessa maravilhosa. Há alguns, como o pastor Augusto Nicodemos e Elias Soares, diz que isso aqui foi uma visão profética. Irmãos, os homens estudaram, especialmente Nicodemos, estudou tanto, mas está precisando estudar tudo de novo. Por quê? Primeiro eles estão dizendo, passa isso constantemente na internet, lá no YouTube, que aqui foi uma visão profética. Na visão profética é assim, o profeta de Deus, quando está tendo a visão de Deus, ele perde todo o sentido ao seu redor, está focado só na visão do céu, não respira, não se mexe nada e fica concentrado ao céu. Somente dessa forma, sonhos e visões. Mas essa visão aí tem duas palavras no grego, uma chamada panorama e a outra rorama. Sul-americano e campeonato pan-americano. Começou a clarear. Essa visão aí, irmão, foi uma visão literal e foi panorâmica. Ok? Mas vamos ver aqui. Verso 28, irmão. Coloca aí o 28. Capítulo 9 de Lucas, verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu o monte a orar. Cristo foi orar com 3 discípulos. Verso 29. E aconteceu que, enquanto Cristo orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, suas vestes resplandeceram de brancura. Lembra quando Moisés desceu do monte lá, que tinha falado com Deus, foi o que Josué viu. Josué olhou e disse, alguém já desceu do monte? Eu disse, não, desce de vez em quando assim, mas... Ele disse, mas Moisés está com o rosto brilhando. Teve que usar um véu. Aí criaram a igreja da congregação. Teve que usar um véu. Então aconteceu que quando Cristo orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, não mudou. Não é mudar o rosto. Transfiguração, houve um brilho. Também as suas vestes resplandeceram de muita brancura. 30. E eis que dois varões, dois homens, duas pessoas que falavam com Cristo. Quem era? Moisés e Elias. Moisés e Elias apareceram falando com Cristo a respeito da morte e da ressurreição do Mestre, que tinha que acontecer em Jerusalém, o verso 31. Olha aí, ó. Os quais grave isso na cabeça, ó. Os quais apareceram em glória, com glória, glorificados, e falavam da sua partida, da morte, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Que Deus perfeito é esse. Até na Bíblia, ele nos dá os detalhes da salvação que ele vai fazer com você e comigo. Mas aqui identificou que apareceu o corpo de Moisés, não foi, irmãos? Onde estava o corpo de Moisés? Lá no céu. Eu não posso dizer que foi no terceiro céu, que é a morada de Deus. Eu não foi nesse céu azul, que é o primeiro, atmosférico, mas eu creio que ele poderia estar passeando nas outras esferas, no segundo céu, constelação. Com certeza, lá em Hebreus não diz que Deus, pela fé entendemos que os mundos foram criados, está lá em Hebreus. Eu creio que tem, sim, pela fé. Até porque, veja só, quando um anjo desceu e veio trazer alimento para Cristo, ele desceu. Quando ele vai andar, tem pessoas que pensam que o anjo pode atravessar a parede aqui. Ele teve uma propulsão nos pés, uma base para ele caminhar, senão ele afundava. Isso aí mistura um pouquinho da física quântica. Mas deixa isso para lá, não é o momento. O anjo, ele é em forma espírito, ele atua
por Deus, mas o inimigo ele faz mentiras. E já viu também um comentário dela dizendo que Enoque e Elias andavam nos outros planetas, visitando e mostrando, olha o que o pecado fez, olha, eles estão pregando lá, não que eles precisem de sermão nenhum. Até, verdade, até a Bíblia diz, Paulo deixou escrito que nós somos espetáculos para o universo. Louvado seja Deus. Filipenses capítulo 3. 20 e 21. Coloca aqui, irmão, por favor. Filipenses 3, 20 e 21. Olha o que foi que Cristo fez com o corpo de Moisés. Vocês vão ver agora. Por isso que o arcanjo Miguel, o Cristo em batalha, quem é como Deus, foi lá, pegou o corpo e levou e disse, Satanás, o Senhor te repreenda, me espere, viu? Olha. Pois a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Próximo verso. O qual transformará o nosso corpo, irmãos, como transformou de Moisés, de humilhação, para ser igual ao seu corpo, em glória. Lembra? Moisés apareceu em glória com Elias, em glória. Segundo o seu eficaz poder, que ele tem de até subordinar todas as coisas. Ele vai pegar, pense na cena, se levanta Miguel, vem a voz de Cristo, arcanjo Miguel, e vai dizer, levanta-te, o teu pai te chama. Todos os que morreram vão ser ressuscitados e vão ser transformados com a mesma glória do corpo de Cristo. Alguns dizem assim, mas ninguém vai subir. Eu vi um pastor daqui da região, eu não vou citar o nome da igreja do pastor Marcelo não, irmãos. Ele disse que Deus não quer saber do nosso corpo não, que é só o coração. Aí eu citei esse texto para ele ficou mudo. Eu digo, irmão, não faça isso não. Tomé, eu só acredito se eu tocar nas chagas. Chega Tomé, toca de mim, sou de carne e osso. Porque eles lêem um texto e entendem equivocadamente que o corpo e a carne não podem herdar o reino dos céus. E Cristo subiu como? Aliás, temos só um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém. Ainda hoje ele é homem. Entendam isso. Onisciência, onipresença, onipotência. Onisciência conhece todas as coisas, onipotência tem todo o poder, onipresença. Cristo temporariamente não está usando a sua onipresença. Olha o preço da redenção aí. Ele arriscou tudo. Tudo, porque se ele tem cometido pecado, eu não sei o que seria de nós. Tudo ele arriscou. Mas temporariamente ele não pode usar a onipresença. Mas ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E agora, irmão? Irmão, louvado seja Deus. O Espírito Santo é o representante divino aqui na terra. Aí ele entra com essa função de convencer você e eu da justiça, do juízo e do pecado. Mas ele mostra como é que vai ser. Aliás, irmãos, eu quero dizer que o seu corpo, se você tiver um arranhão, um cortezinho, uma feridinha, alguma coisa, se começou a cair o cabelo como o meu, não se preocupe. Deus vai restaurar tudo e todos. A sua pele, as mulheres que se preocupam mais, até que os homens estão usando, mas a mulher que se preocupa mais com produto de beleza, mas Deus vai fazer a sua pele melhor do que a de um bebê recém-nascido. Vai ser tão bom de beijar a esposa, né? Cheirar, já é hoje, mas vai ser maravilhoso, é maravilha divina. E eu quero dizer para você que o seu corpo vai ser mais, nesse sentido, mais glorificado do que o de Cristo. Porque Cristo vai estar com as marcas nas mãos, viu? E nós nenhuma marca. Olha que Deus poderoso e amorável. E para finalizar, Romanos capítulo 5. Agora eu pergunto, na Bíblia você encontra a palavra, você não vai encontrar a frase, Moisés ressuscitou. Encontra? Quem já viu? Não encontra. Você encontra na Bíblia a palavra trindade?
mas acredita na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E nessas evidências que nós estamos vendo aqui, você acredita que Moisés foi ressuscitado? Agora em Romanos vai clarear. Romanos, capítulo 5, versículo 14, 17, 18 e 21. Mas o irmão vai colocar na sequência ali. Versículo 14. Olha aí, ó. Entretanto, a morte reinou, dominou, prendeu, desde Adão até Moisés. Por quê? Porque esse texto está aí. Eu joguei isso para um irmão também e ele ficou entalado lá. Não, a gente não faz isso, irmãos. Nós não fazemos isso no intuito de querer vencer debate, não. Mas é de conquistar a mente do irmão para Deus. E a decisão tem que ser dele, não é nossa. Ó, entretanto, a morte reinou, prendeu, aprisionou, desde Adão até Moisés, De Adão, Abel matou Caim. Invertido. A mente deu uma reviravolta aqui, perdão, viu, irmãos? Caim matou Abel, foi o primeiro morto da terra. Aí passou os anos todinhos, chegou até Moisés. Quando chega Moisés, o que é que acontece? O arcanjo, lembra lá do arcanjo de Judas 1:9? Foi lá e pegou o corpo de Moisés e glorificou o corpo de Moisés, ressuscitou, deu vida eterna e imortalidade a ele. Aí ele aparece próximo à morte de Cristo. E a visão, que eu ia esquecendo, mas o Espírito Santo lembrou, foi panorama, irmãos. Não foi uma visão profética, que o profeta estava com os olhos fechados, não, ou dormindo, não. Rorama, é isso aqui. Rorama, eu vou me agachar, quem estiver em casa. Então, Rorama. Eu já não consigo ver algumas pessoas ali. Isso aqui é visão Rorama. Uma palavra grega, Rorama. Panorama, olha a diferença. Panorama. Agora eu estou vendo até quem está lá atrás. Eu tive uma visão ampla. Os discípulos, João, Pedro e Tiago, que Cristo disse que eles não iriam morrer até que vissem o reino de Deus, eles tiveram uma visão panorâmica nesse sentido, de que eles estavam vendo literalmente o reino de Deus. A voz de Deus eles ouviram do Pai, eles viram a transformação do rosto, a iluminação do rosto, das vestes de Cristo. Eles viram Elias e Moisés, um ressuscitado e o outro não. Um foi transformado. Moisés representa todos aqueles que um dia morreram e serão ressuscitados para a honra e glória do Senhor. E Elias, junto com Enoque, representa aqueles que não morreram, mas precisam ser transformados. Aí aqui, a morte prendeu, dominou. Todos, desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, qual é a figura daquele que havia de vir. Por isso que eu creio que Moisés foi ressuscitado, ele não ficou preso na sepultura. Tinha que se cumprir a tipologia, verso 17 e 18. Se pela ofensa de um só, Adão, por meio de um só, reinou a morte, não é isso? Muito mais dos que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha o próximo verso. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, para condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça salvadora sobre todos os homens para a justificação da vida. Olha o verso 21, para a gente finalizarmos. Verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça salvadora de Deus pela justiça, para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu creio que Moisés foi ressuscitado, irmãos. Até porque, se aparece um espírito naquela visão, teria sido um espiritismo. Não dá para discutir com quem estuda a Bíblia com carinho, com amor e com verdade. Não dá. Estude a Bíblia com amor, com carinho, com verdade. Compreenda a tipologia, os símbolos, os emblemas que a Bíblia apresenta. Aí você vai ter uma
uma exatidão, uma convicção. Eu aprendi com um pastor, me fugiu o nome, ele já descansa no pó da terra, mas ele falou evangelho, lei e profecia. O evangelho é a história do amor de Deus para te salvar. A lei é o juízo, pode ser salvo ou condenado. Mas o evangelho que nos salva é o Cordeiro de Deus, mas tem que passar pelo juízo. Todos comparecerão perante o juízo, diz a Bíblia. E a profecia Deus dá para você firmar os pés. Quando eu li o Grande Conflito, estudando ele com a Bíblia de lado, meus pés se firmaram. E olhe que é um livro histórico de Ellen G. White. Mas quando você pega e estuda as profecias da Bíblia, a tipologia, os símbolos, os emblemas, os sinais, você vai se firmando mais ainda. Eu creio pela graça de Deus que o Senhor falou com você nesta manhã. Eu creio pela graça de Cristo que você foi tocado no seu coração, na sua mente. E eu peço ao Espírito Santo que Ele enraize as informações que você teve nesta manhã. Que Deus ilumine a igreja, que Deus abençoe. Vai ter algum louvor? Sim ou não? Não? Coloca aqui Canção da Vida, tem como? Canção da Vida, 477. Cadê os levitas da igreja? Tem algum levita aí? Levitas são cantores. Cantores da casa de Deus, cantoras, os levitas. Venham louvar a Deus. Canção da Vida. Seja Deus,
Sua vida tem sido uma canção para Deus? Como é que você tem buscado a Deus? Tem dedicado mais tempo a Deus? Tem orado mais? Tem jejuado? Tem lido a Bíblia? Tem louvado a Deus? Eu não sei, mas Deus o sabe. E eu peço a Deus que Ele estenda a mão dele sobre a sua vida e sobre a minha vida. Vamos orar ao Papai do Céu? Amantíssimo Deus e Pai, o teu povo, a tua casa de oração, veio nesta manhã te buscar, aprender de ti. E hoje o Senhor falou sobre a tipologia, sobre o arcanjo Miguel, que é Cristo, sobre a pessoa da ressurreição de Moisés, sobre os sonhos e as visões panoramicamente, especialmente panorâmica, mas o sonho de salvar o povo, tu tens esse sonho. Querido Deus, nesse momento de pandemia espalhada aí no mundo, nós dependemos exclusivamente da tua graça salvadora. Que o Espírito Santo estenda a sua salvação sobre cada pessoa aqui representada, sobre cada família, sobre aqueles que estão enfermos nos hospitais ou em casa. Por favor, ó Deus, nós confiamos no teu poder, no teu nome. Estende a tua mão e cura a gente dessa chaga. Ilumina a vida do teu povo, ó Deus. Abençoa a Lagoa da Canoa, que seja a Lagoa da Canoa de Cristo. Ó Pai, obrigado pelo pão da vida que tivemos aqui em teu altar, mastigando a tua palavra. Mas, ó Deus, por favor, abençoa o pão de casa, o pão comum. Fortalece nossa parte física, mental e intelectual e nos sustenta pelo teu supremo poder. Fica conosco desde já e sempre, no nome eterno daquele que não perde nenhuma batalha, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Bom dia, que Deus abençoe a vocês e até uma outra oportunidade.